Se você está no Brasil, você não tem direito de vir para este país. Oi, meus amigos, Felipe Buarque, sou jornalista independente, sou brasileiro e sou expatriado na Nova Inglaterra, justamente a região onde essa declaração teria sido feita, segundo matéria de Sandra Cohen, do blog homônimo, na coluna Mundo do G1, foi dada a esse cidadão Ron DeSantis, que é hoje governador da Flórida. Contudo, ele é nada mais nada menos do que um dos favoritos do Partido Republicano para a disputa presidencial no ano que vem. Eu, como brasileiro, obviamente morador dos Estados Unidos, fiquei chocado e, por que não dizer, alarmado com tal possibilidade. E se ele for eleito, os brasileiros vão poder entrar nos Estados Unidos? Ele vai cancelar todos os vistos de turista? Eu vou ser deportado? O resultado do que eu apurei sobre isso talvez venha a te surpreender. A primeira coisa que a gente faz para verificar se algo é notícia falsa ou não é buscar o mais próximo possível da fonte original. Então eu encontrei o site que referencia essa entrevista nessa rádio em New Hampshire e também estou verificando no idioma original em inglês para saber se houve algum problema na tradução do que foi dito. E ele disse, abre aspas, "The way I view immigration is, if you're in Poland or Brazil or whatever, you don't have a right to come to this country." A forma que eu vejo imigração é, sabe, se você está na Polônia, no Brasil ou o que seja, não é seu direito vir para este país. Outra forma de traduzir seria, a forma que eu vejo imigração é, você sabe, se você está na Polônia, no Brasil ou o que seja, você não tem um direito de vir para esse país. Bom, a gente já começa a encontrar alguns problemas de contexto na forma em que foi colocada a notícia original na coluna do Globo. Primeiro que o DeSantis não falou a brasileiros. A forma em que o texto está redigido fica parecendo que foi um recado direto aos brasileiros, ou em uma mídia brasileira, numa rádio brasileira, sendo que o foco, obviamente, não eram os brasileiros. O público que ele se destinava na rádio americana era o público americano, conforme a própria matéria depois divulga, né, que o DeSantis está em campanha. Ele usou poloneses e brasileiros, então, mais uma vez, ele não focou nos brasileiros. E, além disso, ele deixa claro no final da frase, whatever, isso é, que seja, ou melhor, qualquer um. Quando você traduz fulano não tem o direito de fazer alguma coisa, em inglês seria this person doesn't have the right to do it. Mas note que a forma em que DeSantis falou, you don't have a right, um direito. E essa preposição muda tudo. Vírgulas podem mudar o sentido completamente de uma frase. É a preposição traduzida de forma equivocada, errada, né? Mudou completamente o sentido, ou que não seja completamente, significativamente o sentido da frase. Então esse erro de tradução é crucial para não só dizer não é bem assim, como é um fake news. Outro problema sério com esse quote é que ele omite a parte fundamental para a interpretação do texto, que é o início da frase, que é em matérias de imigração. E por que isso é importante? Porque se você tira isso da frase, fica parecendo que ele está se referindo a visitantes, estudantes ou até mesmo imigrantes legais que vieram num programa como o que ele cita na própria matéria, que é um programa do Canadá e da Austrália, que é um modelo de imigração que ele apoia. E fica claro, portanto, que não haveria nenhuma objeção a poloneses ou brasileiros virem. Outro problema, esse gravíssimo na matéria, é que ela coloca, entre aspas, uma afirmação que não foi dita nem mesmo no original inglês, quanto mais num erro de tradução. Veja na tela. Se você está no Brasil, você não tem direito de vir a este país. E está entre aspas. Todo e qualquer jornalismo de qualquer lugar do planeta minimamente decente sabe que para você usar aspas, a frase tem que ter sido dita palavra por palavra. Você não pode nem interromper o texto e fazer colagem sem abrir e refechar as aspas ou enfim, tem normas específicas.
Eu não consegui, eu li a transcrição. Se eu estiver errado, com certeza vou refutar. Refutar não, vou me retratar. Mas isso é efetivamente, categoricamente, irrefutavelmente fake news e contra qualquer medida, qualquer melhor prática, qualquer regra de redação de qualquer jornalismo utilizar uma frase entre aspas que não foi dita literalmente. E existem outras passagens, como por exemplo a denominação dele como ultra radical, que, enfim, é uma questão interpretativa, mas para muita gente é uma ultra forçação de barra, né? Faz inclusive com a distorção do conteúdo um encaixe de uma narrativa que como eu acabei de comprovar pelo erro de tradução e tudo mais em que eu expliquei, é uma narrativa que é claramente distorcida e pior, comprovadamente repleta de inconsistências e fake news. Videozinho curto aí para vocês, muito obrigado. Mendigo do like diz, dá o like aí e se inscreve para mais notícias sobre o Brasil e os Estados Unidos da América. Não venham para cá! Não venham para cá!